Olá, alunos da EJA. Mais uma vez estamos aqui com a nossa disciplina Competências Gerais. Meu nome é Carlos Dias, estamos na TV Araxá Educa. Nós estamos sobre ciência e tecnologia. O que nós iremos ver hoje? A tecnologia utilizada no nosso cotidiano, a tecnologia do nosso dia a dia, o que é tecnologia e quando tudo isso começou. Eu já começo com um pequeno questionamento. Para você, o que é de fato tecnologia? Pensa aí, para você, o que é tecnologia? O que você entende por tecnologia? Tá? Talvez você já imaginou, pensou numa máquina fotográfica, pensou em um carro, você talvez pensou num avião. O que é tecnologia de fato? Se eu perguntar isso para um biólogo, ele vai falar que tecnologia é a melhora dos equipamentos, no caso eu tenho um microscópio, para o estudo das células, a melhoria dos equipamentos para estudar a evolução dos vegetais e dos animais. Então, para um biólogo, ele vai falar para mim um conceito diferente de tecnologia. Se eu perguntar para um mecânico, e na oficina mecânica, perguntar o que é tecnologia para você, ele vai falar a facilidade. Hoje eu tenho a facilidade de ter um elevador para entrar debaixo do carro, as máquinas, os equipamentos, para eu poder estar testando o carro. Não sei se você lembra, ou pode perguntar aos seus pais, tempos atrás, quem sabia mexer no carburador de um veículo, era a melhor tecnologia que tinha, o cara ter aquele conhecimento no carburador. E hoje existem equipamentos, máquinas, que testam o carro até mesmo antes de mexer em qualquer parte, somente plugando um cabo nele ali, ele tem todas as informações na tela do computador do funcionamento do carro. Para uma oficina mecânica, isso é tecnologia. E não é dentro de casa. Se você perguntar para sua mãe ou para você mesmo, que é dona de casa, o que é tecnologia? Eu coloquei essa imagem aqui até de certa forma provocante. A dona de casa pode responder. Para mim, tecnologia é eu poder ficar sentado assistindo televisão e um pequeno robô limpar a casa para mim, limpar, tirar a poeira, aspirar. Sabemos que já existe. Então, uma dona de casa ela pode responder isso. Para isso que é tecnologia para ela. Ou uma casa ou um apartamento. Numa marcenaria, se eu chegar na marcenaria e perguntar para você o que é tecnologia, ele fala assim, é usar um notebook para poder projetar os meus projetos. Tecnologia são as máquinas que eu utilizo aqui para cortar madeira, para preparar os móveis. Tá? Então, para cada pessoa vai ter um conceito de tecnologia. Só que nós temos um conceito, vamos dizer assim, lá do dicionário, O que a língua portuguesa nos ensina, o que os dicionários nos ensinam. A palavra tecnologia ela é de origem grega. Olha que interessante. Técnica significa arte, técnica, ofício. E logos, complementando a palavra tecnologia, significa conjunto de saberes. Então podemos dizer que a tecnologia é um conjunto de saberes, de técnica, de ofício, de arte. É utilizado para definir os conhecimentos que permite fabricar objetos, e modificar o meio ambiente. Então, tudo aquilo que eu consigo utilizar para poder fabricar um objeto ou modificar o meio ambiente é considerado tecnologia. Mas isso é modificado e transformado de que forma? Para atender ou satisfazer a necessidade humana. Um exemplo prático, uma colher. A colher foi inventada para atender uma necessidade do ser humano. Antes comia com a mão, agora ele come com uma colher, uma faca, um talher, um prato. Foi desenvolvido para poder atender uma necessidade. Então eu tenho que entender que tecnologia é todo o conhecimento para facilitar a vida do ser humano, ou um objeto, ou a transformação do meio ambiente. Assim, a tecnologia ela faz parte do princípio, Faz parte do princípio de resolver uma necessidade. Então, quando eu falo tecnologia, eu tenho que trazer em mente, a tecnologia ela existe para resolver uma necessidade do ser humano. Tá? Se de repente eu preciso de um equipamento, uma máquina para lavar os telhados, eu vou criar algo para resolver aquela necessidade. Então, a tecnologia ela vai resolver as necessidades do ser humano, os problemas, que o homem está sendo gerado ali. Outro dia eu vi um exemplo básico, uma pessoa na cadeira de roda.
Muitas vezes precisa de um pequeno elevador, um pequeno guindaste para levar ela no sanitário, para facilitar até mesmo a alimentação. Então cria-se equipamentos para fazer isso. A própria cadeira de roda, né? Olha que tecnologia maravilhosa. Eu lembro de uma pessoa uma vez que perguntaram para ele era cadeirante, e perguntaram para ele assim, você não fica muito triste por estar na cadeira de roda? E ele respondeu, o que é isso? A cadeira de rodas são as minhas pernas. Ela me leva onde eu preciso estar, ela me leva onde eu quero estar. Então é uma tecnologia que atendeu a minha necessidade. A pessoa achou que naquele momento ela estava triste por estar na cadeira. Não, você, isso aqui é a forma da minha locomoção. É a forma com que eu conduzo, tá? que eu chegue nos locais que eu preciso estar. Aqui trouxe um exemplo bem prático. Olha que interessante. Se eu perguntar para você quando começou a tecnologia, quando que o homem usou pela primeira vez a tecnologia, de que forma que o homem usou pela primeira vez? Lembra quando nós falamos do trabalho, que eu perguntei quem inventou o trabalho? Justamente quem inventou o trabalho foi o homem. E a tecnologia é uma criação do homem também. Mas quando foi que o homem começou a utilizar dessas novas tecnologias? Uma pedra. Aqui nós temos uma pedra que pegaram a pedra, foi desbastada ali com outra pedra, batendo em outra pedra, formou-se o que nós chamamos de martelo de mão, o primeiro martelo de mão. E para que o homem fez isso? Ele fez isso para poder cortar o couro dos animais, que era muito duro, para ele poder comer aquela carne, ele precisava cortar. Então ele precisava de algo que fosse cortante. Existem algumas explicações que o homem conseguiu fazer isso de forma acidental. Ele pegou uma pedra, ele cortou o dedo. Então o que ele percebeu? Que aquilo lá, naquela pedra tinha corte. Então ele começou a lapidar. Isso lá no Paleolítico. O homem fez o primeiro instrumento. Isso aqui eu posso dizer que é a primeira tecnologia. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos afirmam que não, que a pedra não foi a primeira tecnologia. Que a primeira tecnologia foi quando o homem, entre aspas, inventou o fogo, que nós sabemos que o fogo não foi inventado. Mas quando o homem começou a utilizar o fogo, a dominar o fogo, a fazer a fogueira e manter aquela fogueira acesa. Ali, para alguns historiadores, alguns pesquisadores, falam que ali foi a primeira tecnologia. Tá? Aqui nós temos a pedra, que por volta de, estima-se, de 50 mil anos. O fogo, existem algumas pesquisas que falam que aconteceu há 2 milhões e 500 mil anos, lá na Etiópia, a primeira ferramenta feita pelo homem. Depois, esse aqui é no período paleolítico, depois nós vamos ter o período neolítico, que é por volta de 10 mil anos, e depois do bronze por volta de 5 mil anos. Então a evolução da tecnologia, ela é similar ao trabalho. Então a tecnologia surge ao mesmo tempo que o trabalho. O homem, desde que o homem é homem, ele trabalha. Então, a tecnologia, desde a existência do homem, quando ele utilizou a primeira ferramenta para poder transformar, modificar, para atender a sua necessidade, é o que nós chamamos de tecnologia. Então, se confunde com a tecnologia com o trabalho, se confunde com o próprio progresso do homem. Primeiro, a ferramenta de pedra. Como eu coloquei, alguns pesquisadores falam que o fogo veio primeiro, tá? Depois a utilização da madeira e depois a utilização do metal. A madeira como tecnologia, nós temos vários exemplos. Por exemplo, os primeiros arados na terra ali, na invenção da agricultura, que aconteceu por volta de 10 mil anos antes de Cristo. A invenção do arado, os primeiros arados era feito de madeira, o que arava a terra era madeira. Isso foi acontecendo toda essa história, toda essa evolução da tecnologia. Na navegação, tem uma réplica da caravela Nina, tá? Nas navegações. Se não fosse o uso das tecnologias na navegação, não seria possível o homem chegar na América, não seria possível ele conseguir contornar o continente africano através do astrolábio, do quadrante, que era instrumento de navegação utilizado na época. O comércio, o vestuário, os alimentos, os utensílios, tudo são resultados também, são produzidos através do uso das tecnologias. Na Revolução Industrial, a invenção da máquina a vapor, é claro que na Revolução Industrial nós temos inúmeras invenções, né? Da máquina a vapor, locomotiva a vapor, navio a vapor, né? O uso da força hidráulica. Temos uma inúmera, que eu trouxe um exemplo da máquina a vapor, que é uma tecnologia que contribuiu para a aceleração da produção. Cada vez mais a tecnologia ela está sendo usada, tá, no nosso dia a dia.
Mas só que ela é muito associada, ela está sendo associada às coisas mais modernas. Acredito que quando eu fiz aquele questionamento para você sobre tecnologia, a primeira coisa que veio na sua mente foi alguma coisa eletrônica, alguma coisa que já utilizava energia. E nós vimos no exemplo aqui que a pedra era uma tecnologia, o primeiro martelo de mão ali era uma tecnologia. E trouxe alguns exemplos para vocês. Um braço mecânico, tá? Um exemplo de tecnologia. Tá? O termo tecnologia ele é muito amplo. Desse modo, por que eu posso dizer que o termo tecnologia ele é muito amplo? Lembra que eu coloquei para o biólogo, algo, para o antropólogo, a pessoa que faz pesquisa ali, para ele, as ferramentas que ele vai utilizar, as ferramentas é uma tecnologia para pesquisar melhor. Então, ele vai ter, dessa forma, vai ter um significado que cada uma vai entender de um jeito. Eu vou grifar isso aqui, ó. Entende o seu significado de cada um de forma diferente. O uso da tecnologia serve para várias coisas. Então, quando nós falamos do uso dessa tecnologia, ela serve para várias coisas no nosso dia a dia. Usamos para quê? Ampliar as nossas habilidades, ampliar o nosso conhecimento. O uso da tecnologia na educação. Como que a tecnologia, os smartphones, os notebooks, a própria internet, o conhecimento que é compartilhado a informação, tem contribuído para a educação? Na comunicação, o uso da nova tecnologia na comunicação, principalmente nesse período que nós estamos agora, como que as tecnologias contribuiu para o nosso dia a dia? Eu lembro que, não vou falar a idade, mas uns tempos atrás eu conversava com a minha mãe, que morava em outra cidade, conversava com ela com carta, depois usava também telefone, mas era pouco, né? Mais era por carta. E hoje eu falo com a minha mãe toda semana, converso com ela via as redes sociais. Hoje eu tenho acesso dessa tecnologia, eu tenho acesso do áudio e o vídeo. Olha que beleza, eu consigo utilizar as novas tecnologias para melhorar a comunicação, no meu caso com a minha mãe, e como você tem utilizado isso também para conversar com outras pessoas, com parentes distantes. Isso é resultado das novas tecnologias. E temos também um exemplo, aqui eu quis até misturar um pouco, né? Uma mão normal, vamos dizer assim, humana, e uma mão mecânica. Até que ponto a tecnologia vai estar envolvendo a nossa sociedade? A que ponto que nós vamos chegar? Né? Qual será o nosso limite? Aqui no caso, uma mão mecânica. E nós sabemos hoje que já existem mãos mecânicas, né? Para as pessoas, prótese, né? Para as pessoas que estão utilizando. Mão, perna, tá certo? Como o exemplo que eu coloquei da cadeira de roda. Agora é com você. A pergunta que eu deixo para você hoje é essa. A tecnologia tem mudado a sua vida? A tecnologia tem contribuído com você? Você tem lançado mão desse recurso dessas novas tecnologias? Certo? Aqui está as fontes, apresento para vocês as fontes das nossas imagens que foram utilizadas para esses slides. E a você, da EJA, bons estudos.